aprender, aprender e levar os ensinamentos de Cristo ao mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, meus irmãos, o tema de hoje só um minutinho aqui que eu estou o Fredarias. O tema de hoje é a Ordem Terceira do Carmo, sua história através dos séculos e a sua missão no hoje. Né? Como eu já disse, nós convidamos o irmão Davi e eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele antes. Quero só saudar também o conselheiro para as Américas, o Frei Luiz Maza, que também está presente. E eu vou fazer uma breve apresentação do irmão Davi, uma biografia. O irmão Davi Rufino tem 38 anos, paulistano, casado, sem filhos, é bacharel em sistemas de formação e possui pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, cursa simultaneamente o curso superior em Teologia pela Faculdade Claretiana e Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu. Quando jovem, foi vocacionado carmelita para a Ordem Primeira, discernindo não ser este seu caminho, animado por seu promotor vocacional da época, foi apresentado à Ordem Terceira do Carmo no sodalício de Mogi das Cruzes, ao qual iniciou o seu processo de formação em 2003, juntamente com sua esposa. À época, sua namorada, a irmã Gisele. Ambos professaram solene em 2009. Atuou como articulador regional da Ordem Terceira do Carmo, nos sodalícios de Bragança Paulista, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Mogi das Cruzes. Ocupou por quase 2 anos a posição de formador no sodalício de Bragança Paulista e esteve por 2 anos como conselheiro para a comunicação da Comissão Provincial para a Ordem Terceira do Carmo durante a coordenação do irmão Paulo Daio. Por seu viés em tecnologia da informação, neste período, realizou a construção do site Ordem Terceira do Carmo, da província, o OT Carmo. Site este no qual ainda hoje conduz a manutenção e conteúdos formativos e informativos. É um grande defensor e divulgador da liturgia das horas, tendo ministrado formações individuais e em grupos sobre a teoria e a prática desta oração para centenas de pessoas dentro e fora da Ordem Terceira. Em setembro passado, foi eleito coordenador da Comissão Provincial para a Ordem Terceira do Carmo, após pleito online que contou com a participação de quase todos os sodalícios de nossa província. Desde então, tem desenvolvido ações formativas permanentes e mensais de forma online para os sodalícios e também desenvolve no site da Ordem Terceira uma ferramenta de formação online para irmãos que estão dispersos pelo Brasil, podendo pertencer à Ordem Terceira do Carmo a partir de uma formação. Desenvolve também frente missionária e expansão da Ordem Terceira, estendendo às cidades de Manaus, Amazonas, Sorocaba, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, e outros projetos. Então, o irmão Davi, ele tem esse currículo extenso, bom, mas eu que tomo a liberdade de dizer que tenho ele como amigo,
Eu acho que o Davi, ele mais do que esse currículo, ele tem um coração, fala da alma. É bonito ouvir o Davi falar, porque o Davi fala do coração. Então, as palavras dele são palavras de alguém apaixonado pelo Carmelo. Sempre gosto de ouvir o Davi. Então, Davi, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Sei que serão fecundas as suas palavras, porque vão brotar do seu coração, né? As nossas viagens aí, ele que em Bragança Paulista, agora em Limeira, no carro, assim, nós sempre conversamos e é nítido o amor e o desejo que o Davi tem de levar a ordem do Carmo a muitos corações. Assim eu passo a palavra para ele. Obrigado, Frei. O senhor está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então eu preparei no dia de hoje aqui uns slides aqui. Eu não sei se o Frei Eduardo consegue permitir que eu compartilhe aqui a minha tela, Frei. Está liberado, Davi. Boa tarde. Tá liberado? Salve Maria a todos. Salve Maria, Frei. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês, por favor, me avisem. Tá ok, Davi, tá aparecendo. Perfeito, ótimo. Então, a intenção de hoje é justamente fazer isso que o Frei André, né, propôs para a gente, né, que é falar um pouquinho a respeito da Ordem Terceira do Carmo, né, esse ramo da nossa família carmelita, que é o ramo mais extenso, né, em quantidade de membros, né. Eu sempre gosto de iniciar as minhas formações, né, falando a respeito de uma palavra, né? Uma palavra. Eu vou pedir só a gentileza, irmãos, que vocês fechem o microfone de vocês. Tem microfone aberto aí. Acaba tendo interferência aqui na formação, tá bom? Aí fica bom para todo mundo. Então, como eu dizia, né, eu gosto de iniciar a nossa formação, né, sempre a partir da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que eu trago no dia de hoje é justamente aquela que é tirada do livro de Mateus, né, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É justamente isso, né? Essa é a nossa proposta no dia de hoje. Ser Carmelo é justamente ser isso, né? Ser sal na terra e luz do mundo. E aí nós vamos meditar um pouquinho no dia de hoje como é que é ser Carmelo sendo, né, um leigo, né? Sendo uma pessoa pertencente à Ordem Terceira do Carmo. Hoje nós iremos, a nossa pauta de hoje serão os seguintes assuntos, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da história carmelita, né, para que a gente consiga entrar no contexto da criação da Ordem Terceira. Vamos falar da bula com nula, né, que é justamente a bula, né, papal, né, de privilégio apostólico que valida, né, a criação da Ordem Terceira, mas não só da Ordem Terceira, mas também da Ordem Segunda, né, das nossas monjas. Vamos falar também o que a Ordem Terceira do Carmo é e o que ela não é. O chamado, né, a vocação a ser terceiro leigo carmelita, né? E aí nós vamos falar um pouquinho da Ordem Terceira na nossa província carmelitana, né? Falar um pouquinho da comissão provincial da Ordem Terceira, as novidades nossas aqui que a gente tem trabalhado ultimamente e quais são os nossos desafios futuros. Esse aqui será a nossa pauta de hoje, por onde que nós iremos trabalhar e usar a nossa meditação aqui, né, o nosso tempo. Então, irmãos, iniciando um pouquinho, né, a nossa história aqui, a nossa caminhada histórica. A gente parte daquele primeiro grupo, né, que foi habitar lá no Monte Carmelo, né, lá nos fins do século XII, né. Então, era um grupo, irmãos, que era constituído basicamente, né, e prioritariamente de leigos, né. Essas pessoas, elas eram eremitas, eram penitentes, eram peregrinos, quiçá até também alguns cruzados, né, porque estava bem ali na época das cruzadas, né,
E não existe, né, pelo menos nos registros históricos, né, a gente não sabe da presença de pessoas do clero nessa primeira fase carmelitana, né? E aí tem um livro que é muito legal, que eu recomendo, né, que a leitura por todos, né, que se chama Como Pedras Vivas, né, é um livro do Frei Emanuele Boaga. E nesse livro, né, o Frei Emanuele, né, ele fala para nós que a clericalização, né, da Ordem do Carmo, ela ocorreu posteriormente nos séculos 13 e 14, né? A partir do momento que esses irmãos eles começaram a sair do Monte Carmelo e começaram a voltar, né, para a Europa por conta da situação conturbada, né, que a região da Palestina estava passando por conta dos muçulmanos, né? E aí, irmãos, é interessante que mesmo com a clericalização, né, a vida laical ela nunca deixou de estar presente na Ordem do Carmo, mesmo na Ordem Primeira. Né? Existem irmãos, né, que são chamados à vida religiosa, né, se entregam à Ordem do Carmo a partir dos votos de pobreza, obediência e castidade, mas, né, não se sentem chamados a uma vida a vivenciar o sacramento da ordem em suas vidas, né? E aí nós temos um expoente, né, uma pessoa que viveu, né, de maneira magnífica, né, o seu chamado à vida carmelitana, que foi o Frei Vitor, né, que de saudosa memória, né, que faleceu recentemente, né? Ele era um leigo, né, um religioso, né, não ordenado, que viveu, né, de maneira grandiosa o seu chamado a ser carmelita sem ser, né, um membro do clero. E aí a gente entra aqui, além desse primeiro grupo, né, da Ordem Primeira, que aqui nós temos aqui, por exemplo, Frei Eduardo, nós temos o Frei André, que passou a palavra para mim, né, nós temos outros grupos carmelitas dentro da Ordem do Carmo, né? Nós temos a Ordem Segunda, né, e nós temos a Ordem Terceira do Carmo. Ambos, né, esses dois braços, né, da família carmelita foram fundados, né, ali no século XV, né, a partir desse documento da Bula cum Nulla. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse documento daqui a pouquinho, tá bom? Então, as monjas, né, que são a Ordem Segunda do Carmo, e aí nós temos a Ordem Terceira do Carmo, formada por alguns outros grupos religiosos, não só pelos leigos, né? Então, nós temos os leigos, temos as religiosas de vida ativa, nós temos os ministros ordenados seculares, ou seja, né, nós podemos ter entre nossas fileiras de irmãos da Ordem Terceira do Carmo padres, diáconos e bispos, né, que são do clero secular, né? Ou seja, isso não torna a Ordem Terceira do Carmo uma ordem laical, né? Muitas pessoas confundem isso, né? Acham que a Ordem Terceira do Carmo é uma ordem laical, mas na verdade ela é uma ordem secular. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, essa distinção, né, essa definição. E quando a gente começa a falar, né, a respeito da caminhada da ordem, né, da Ordem do Carmo, seria muito interessante para nós trazermos em mente qual que foi o contexto, né, de quando a Ordem Terceira do Carmo surgiu, né? O que é que estava acontecendo no mundo a essa época, né? Então, a primeira das coisas que seria interessante a gente salientar seria o declínio, né, barra morte do sistema feudal, né? Acho que a gente deve ter alguns historiadores aqui na conferência que com certeza falariam com muito mais propriedade do que eu desses itens aqui, né? Mas a intenção não é entrar de maneira profunda em cada um deles, mas sim justamente trazer uma reflexão, né, para saber como é que era o contexto da época, né, onde a Ordem Terceira do Carmo surgiu, né? Então, o sistema feudal, né, ele era marcado por uma regionalização ali de poder, né, um encelulamento do poder, né? O poder ele se concentrava em um âmbito local, né, geralmente nas mãos de uma aristocracia rural, né, que dominava a terra e subjugava os seus vassalos ali, né, que a maior parte da população era subjugada por conta disso, né?
E aí, por causa da escassez de alimentos, por causa da fome, da peste, né? O que aconteceu, né? E também o surgimento, né, do capitalismo, né? O sistema feudal começou a declinar, né? A criação das grandes cidades e assim sucessivamente. Houve também, irmãos, uma guerra, né, que durou 100 anos, aí, um pouquinho mais de 100 anos, mas ela foi conhecida pela Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que contrapôs o reino da Inglaterra e o reino da França. Né? Isso também trouxe uma situação bastante conturbada para a Europa da época. Né? Essa guerra aconteceu aí entre 1337 e 1453. Outra situação que aconteceu que foi bastante difícil nessa época também foi a peste negra, né? Que durou aí, né, essa pandemia de 1347 a 1351, né? Dizem que essa pandemia resultou na morte entre 75 e 200 milhões de pessoas entre a Europa e a Ásia. Né? Olha só que situação difícil, né? Nós também estamos passando por um momento de pandemia atualmente, né? Isso nos arremete, né, a saber que muitos fatores da história giram através de ciclos, né? Ciclos findam, ciclos iniciam, e aí a história vai continuando. Outro fato histórico interessante que aconteceu nessa época, irmãos, foi o cisma do Ocidente. Né? Por incrível que pareça, nós tivemos um momento na Igreja Católica onde houveram dois papas, né? Um papa e um antipapa. A sede da igreja, por um tempo, ficou em Avião, né? E aí o Papa que estava em Roma se autoproclamou Papa, e aí ficou essa divisão dentro da igreja. Né? Um fato que só foi resolvido em 1417, né? Com o Concílio de Constança. Complicada a situação, e haviam crises internas sucessivas dentro da igreja que provocaram, né, um pouquinho mais para frente, em 1517, a crise, né, da Reforma Protestante, né, com a pessoa de Lutero. E por fim, né, e não menos importante, irmãos, né, a mentalidade do povo, né, a mentalidade da sociedade estava passando por uma profunda transformação. A partir da filosofia renascentista, onde o foco do mundo estava começando, o foco do pensamento humano estava começando, se deslocando de Deus e passando para o homem, né? Então, a gente tem ali uma valorização do antropocentrismo, né? Uma valorização do ser humano, uma valorização das artes humanas e assim sucessivamente. Vocês imaginam, né? Eu pintei aqui para vocês justamente o contexto europeu, né? Onde a Ordem Terceira do Carmo surgiu, né? Então, diante de todo esse contexto político, filosófico, religioso, econômico, geográfico, né? Que nós acabamos de passar por todos eles, né? Nós entramos aqui exatamente no contexto da criação da Ordem Terceira. Imagine, irmãos, né? Nós tínhamos ali na Europa um determinado mosteiro de frades que viviam, né, aquela espiritualidade, que apregoavam aquela espiritualidade naquela determinada região. Pessoas que moravam dentro daquele feudo, daquela célula, né, bebiam dessa espiritualidade. E muitas vezes essas pessoas gostavam tanto que queriam, de certa forma, né, se colocar à disposição dessa espiritualidade, né? Então, existia naquela época um desejo muito grande, né, de salvação, de participar de grupos, né, principalmente de pertencer a grupos de eleitos, né? Então, muitos cristãos queriam se associar às ordens religiosas vigentes na época, né? E aí não é só o caso da nossa ordem do Carmo, mas também a ordem franciscana, a ordem dominicana. Nós temos muito essa relação entre pessoas que viviam ali ao redor dos conventos, bebendo daquela espiritualidade, né? Então, esses homens, essas mulheres, eles se associavam a essas ordens religiosas, né, para viver justamente essa espiritualidade.
essas pessoas elas eram conhecidas como oblatos, como donatos, como manteladas, né? A gente tem até essas figuras presente na nossa regra, né? Da ordem terceira, né? Então essas pessoas elas deixavam os seus bens para a ordem muitas vezes, recebiam um hábito semelhante aos dos frades e caminhavam. Uma coisa interessante, irmãos, é que se nós formos parar para pensar na questão histórica, antes mesmo da bula com nula ela ser emitida, né, já haviam esses grupos de leigos, né, e mulheres que frequentavam ali esse ambiente religioso de convento, né? Então a gente tem registros de pessoas, né, antes mesmo da criação da bula. Ou seja, né, o carisma das pessoas que estavam ali ao redor, bebendo dessa espiritualidade religiosa, foi o que fez a bula com nula de fato acontecer, e não o contrário, né? A bula com nula foi feita para depois as pessoas falarem, nossa, vamos então beber dessa espiritualidade conventual, dessa espiritualidade religiosa, né? A bula com nula ela veio para endossar algo que um movimento que já vinha acontecendo dentro da igreja, né? Isso é muito, muito interessante, né? Então, há registros, né, de pessoas, né, que já eram agregados antes mesmo, tanto casados quanto celibatários, né, mesmo antes do reconhecimento formal ou do reconhecimento canônico, né, que foi oriundo, né, dessa bula, né. E aí, irmãos, a gente não consegue falar, né, da criação da Ordem Terceira do Carmo e também, né, da Ordem Segunda do Carmo sem antes, né, nós falarmos do Beato João Soré. Beato João Soré, quem foi, né, essa figura, né? Ele era um francês, né? Ele foi superior geral da Ordem do Carmo. Ele foi eleito em 1451. Então, lembra, 2 slides lá atrás, eu dei uma contextualizada, né? A gente ainda estava vivendo alguns fatos, né, que eu listei ali, né, naquele slide, né? E ele é reconhecido como o fundador da Ordem Segunda e da Ordem Terceira do Carmo. Ele soube conciliar um espírito reformador com os valores fundamentais da espiritualidade do Carmelo. Né? A partir do momento que ele recebeu essa bula, né, ele se esforçou em espalhar essa espiritualidade carmelitana dentro dos meios leigos, dentro dos meios e também oficializar, né, a criação de mosteiros para congregar aquelas mulheres, né, celibatárias que viviam ali criando, né, assim dessa forma a Ordem Segunda do Carmo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é que foi essa bula com nula, né, que trouxe para nós aqui essa autenticação, né, essa autenticidade apostólica, né? Ela data, né, de 7 de outubro de 1452. Vejam que coisa interessante, né? Se nós subtrairmos de 1452, né, 2021, né, que é o nosso ano atual, nós vamos ver aí que a Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Segunda do Carmo tem ao todo 569 anos, ou 568, né, porque ainda vai completar em 7 de outubro próximo, né? Então, vocês imaginem, né, nós temos 568 anos e ordens... Irmãos, por favor, fechem o microfone, está dando interferência aqui na formação. E tem irmãos que têm ordens e congregações religiosas dentro da igreja, né? Como, por exemplo, né, vou citar aqui os redentoristas. Os redentoristas têm 288 anos apenas, né? Olha só que coisa interessante, né? A Ordem Terceira do Carmo, ela tem aí quase o dobro da idade, né, de reconhecimento dentro da igreja, né, do que a própria criação aí da congregação dos redentoristas, né, que cuidam dos santuários aí pelo mundo, né? Então, essa bula, irmãos, ela foi assinada pelo Papa Nicolau V. E o que essa bula, né, ela tem de especial, né? Ela dá faculdade ao prior geral, né? Então, vamos lembrar, né, quem era o prior geral dessa época, né? Era o nosso querido Beato João Soré, e aos provinciais da Ordem do Carmo para recepção, né, modo de vida, admissão,
proteção das virgens religiosas, homens e mulheres que individualmente ou em grupo estivessem vivendo ou pedissem para viver segundo a regra e as suas constituições. Né? E este mesmo privilégio, né, que seria o quê? Né, a associação oficial, a associação canônica, né, já era concedido a outras ordens religiosas, como, por exemplo, os dominicanos, os agostinianos e os franciscanos. Né? Nós não somos a primeira ordem terceira de dentro da igreja. Né? Isso está até escrito no texto, né, da bula com nula. Né? No próximo slide eu vou mostrar para vocês, né, o texto da bula. Ou seja, né, a partir dessa bula, né, era reconhecida formalmente, né, esses grupos de leigos, né, mas esses grupos já viviam, né, esse carisma, né, do Carmelo. Né, só foi um reconhecimento oficial e canônico perante a igreja. Né. E aí, a partir desse momento, o beato João de Soré, né, o João Soré, começou a abrir mosteiros para as monjas, agregando os grupos seculares aos mosteiros e conventos carmelitas e assim sucessivamente. Fala-se muito pouco, irmãos, de uma segunda bula que veio um pouquinho depois, né? A gente fala muito da bula com nula, mas houve uma bula chamada Dum Atenta, que veio um pouquinho depois, né, em 1476, né, que junto com a bula com nula forma a base da família carmelitana, né? E uma coisa interessante que tem nessa bula Dum Atenta, né, é que essa bula dá autonomia aos terceiros de construir as suas igrejas, né, e de ter os seus recolhimentos. Olha só que interessante, né? Então, essas duas bulas é que seriam aí, na verdade, os fundamentos, né, da criação das duas ordens, né? A ordem segunda e a ordem terceira do Carmo. Então, olha só, eu trouxe aqui na íntegra, né, o texto da bula com nula, né? Então, começa assim, né? Vou narrar aqui para vocês, talvez alguém esteja com o celular, né? Então, o texto fica muito pequenininho aí para vocês verificarem, né? Então, vou narrar aqui, né? Diz assim: Nicolau, bispo, servo de Deus, em perpétua memória. Visto que nenhum grupo de fiéis, sob qualquer forma de religião, pode organizar-se sem autorização do Sumo Pontífice, e para que os grupos de religiosas, virgens, viúvas, beguinas, manteladas ou outras formas particulares que vivem sob o título e proteção da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ou que no futuro assim queiram viver, não pareçam bem sem a aprovação da autoridade apostólica. Nós, pelas presentes letras, decretamos que para recepção, modo de viver, admissão e proteção das supracitadas, a ordem, o mestre-geral da mesma e os priores provinciais gozem e usem dos mesmos e idênticos privilégios concedidos à ordem dos pregadores, à ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Lembram-se, né, vou abrir um parênteses aqui, né, lembram-se que eu falei que nós não éramos a primeira ordem terceira, né, a ser criada na igreja, né? Então, o Papa ele já faz uma referência aqui, né, às ordens que já existiam, né, de modo que as sobreditas virgens, viúvas, beatas e manteladas vivam em continência e honestamente, guardem o jejum e façam todas as demais coisas como sonhem fazer, de acordo com o seu regulamento e estatutos. Que ninguém, por isso, ouse infringir ou contradizer esta nossa Constituição. Se, contudo, alguém cogitasse contrariá-la, saiba que incorreria na ira de Deus onipotente e de seus santos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, em São Pedro, no ano de 1452 da encarnação de Nosso Senhor, no dia 7 de outubro, sexto ano de nosso pontificado. Essa é a bula com nula, né, de forma integral. Então, vocês lembram que eu falei também da bula Dum Atenta, né? A gente que permitia, né, que os leigos eles pudessem ter, né, a ordem terceira pudessem erigir as suas próprias igrejas, né? Então aqui a gente tem dois exemplos aqui, né? Não raro acontece isso. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil também. Eu trouxe aqui o exemplo de Mogi das Cruzes, né? Por conta disso, se você olhar aqui a foto da direita, nós temos aqui, né, ao centro, né? Imagina se você está olhando de frente para
para essa foto aqui. À sua direita, aquela portinha verde lá de baixo, nós temos uma igreja, a igreja da Ordem Primeira. E à sua esquerda, né, à esquerda aqui da torre, nós temos a igreja da Ordem Terceira. Existem, né, alguns conventos, né, algumas localidades, algumas casas carmelitas, justamente essa configuração, né, de leigos que de fato construíram suas igrejas e possuem, né, também o seu patrimônio, né. Há lugares, inclusive, onde não há presença da Ordem Primeira e nem da Ordem Segunda, e existem, né, igrejas erigidas que são próprias da Ordem Terceira. E aqui, irmãos, houve um tempo, houve uma época, né, que para pertencer à Ordem do Carmo, né, era necessário que você fosse endinheirado, fosse um nobre, ou fosse uma pessoa que ocupasse uma posição de destaque dentro da sociedade, né? A pertença, né, a uma ordem religiosa, a uma irmandade, a uma fraternidade, né, também representava um status social, né, na sua época. A gente tem aí muitas situações onde, por exemplo, né, no Brasil colonial, no Brasil imperial, os negros, por exemplo, e mestiços, eles não eram permitidos, né, ter acesso a ordens religiosas, né, a pertencerem a esses grupos. Então, isso muitas vezes explica, irmãos, quando as pessoas elas entravam para a Ordem Terceira do Carmo e doavam muitos bens, né, pagavam dotes, né, grandes. Isso explica porque muitas vezes alguns sodalícios da Ordem Terceira do Carmo possuem grandes bens, né, e igrejas suntuosas, né? Então eu coloco aqui um exemplo aqui, né, nossa igreja da Ordem Terceira do Carmo lá de Cachoeira, na Bahia, né? A gente tem a igreja suntuosa aqui em São Paulo também, né, na Igreja da Esplanada, temos São João del Rei, que é uma igreja suntuosa também, temos Diamantina, e assim sucessivamente, várias outras igrejas da Ordem Terceira, onde existe um patrimônio artístico, né, maravilhoso, muito bem preservado, né. Vou continuar aqui, irmãos, nos nossos slides, né? E é importante, então, nós dizermos, né? Então, o que é a Ordem Terceira do Carmo? Né? As pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? E é muito mais fácil nós começarmos a definir algo a partir dizendo o que aquele algo não é, né? Eu gosto muito de fazer essa dinâmica, né? Então, o que a Ordem Terceira do Carmo ela não é, definitivamente? Ela não é uma irmandade, né, tão somente. Nos tratamos, nos chamamos como irmãos, né, mas nós não somos, né, restritos a esse âmbito de irmandade. Nós não somos um apostolado da oração, né? Mesmo nós usando aquele escapulário que é maior, ou alguns dos nossos sodalícios que usam aquelas fitas, né? Às vezes, em algumas paróquias, nós somos confundidos como mais um apostolado da oração, mas nós não somos, nós vamos muito além disso. Nós não somos tão somente um grupo de oração, né, que se reúne, como, por exemplo, a Renovação Carismática Católica, né? Nós não, apesar de sermos uma ordem mariana, nós não somos, né, legionários de Maria. Nós não somos uma pastoral dentro da igreja, né, como a pastoral do dízimo, por exemplo, como a pastoral, não sei, dos ministros e assim sucessivamente, né? Nós não somos um grupo meramente devocional, né? Não somos tão somente uma fraternidade do escapulário, tá faltando o O ali, né? E por fim, aqui uma brincadeirinha, né? Por brincar com o nosso terceiro, né? Nós não somos uma ordem de terceira categoria, né? Que às vezes a gente, tem muito leigo, né? A gente usa de uma forma pejorativa, né? Não somos isso. E pelo fato da gente ter também bastante idosos, né? Os cabecinhas brancas aí, né? Nas nossas fileiras de irmãos, né? Nós também não somos uma ordem da terceira idade, né? Embora muitas pessoas, né, acreditem nisso, né? E por fim, nós também não somos uma ordem laical, né? Isso eu já falei um pouquinho lá na frente, né? Nós não somos, né, nenhuma coisa dessa.
às vezes nós até contemos, né, certas características que possam, de certa forma, haver dentro desses grupos aqui, né, mas nós não nos restringimos a isso, nós somos algo muito maior do que isso. E aí, então, irmão Davi, né, se nós não somos isso aqui, né, o que é que nós somos então? Então, vamos lá. Vamos dizer, ninguém melhor, né, para nos definir, dizer o que é que a ordem terceira é do que a nossa própria regra de vida. Então, lá no parágrafo 50 da nossa regra, né, diz de forma clara o que é que nós somos. Então, a ordem terceira do Carmo, ou a ordem carmelita secular, né? Aqui no Brasil a gente não tem costume de usar OCS, né? Nós usamos muito o OTC, mas existem alguns países do mundo aí que costumam, né, utilizar o OCS também. Não sei porquê, mas às vezes a gente pode confundir, né, com os descalços, né, que os descalços se nomeiam como OCDS, né, Ordem Carmelita Descalça Secular, né, então a gente usou de maneira mais comum a Ordem Terceira do Carmo, né, o OTC. Então, o que é que nós somos? Né? Nós somos uma associação pública de fiéis. Essa é a primeira coisa. Né? Pública. Né? Nossas igrejas ficam abertas, né? A gente não se reúne escondido, né? Na calada da noite, né? Não. Né? Nossas igrejas são abertas, né? É público, é para quem quiser entrar, né? Para quem quiser participar. Obviamente, né, cumprindo alguns quesitos aí para entrar, mas ela é pública, ela é de caráter internacional, ou seja, né, sabemos que ela foi gerada, né, lá na Europa e nós estamos aqui na América, mas nós temos ordem terceira aí nas Filipinas, por exemplo, nós temos ordem terceira na África, temos ordem terceira na Austrália e assim sucessivamente, né? Então ela tem essa presença internacional. Ela foi erigida por privilégio apostólico, né? Lembram-se, né? Quando eu falei lá da bula com nula, né? Ou seja, é justamente isso aqui que nos traz, né? Privilégio apostólico, né? E com o escopo, né? Eu sublinhei aqui, né? Coloquei em outra cor escopo, né? Talvez possa essa palavra trazer alguma estranheza para alguns, né? Mas a gente pode substituir essa palavra escopo por missão, né? A nossa missão é buscar a perfeição cristã e dedicar-se ao apostolado. Olha que bonita, né? A nossa missão, primeira delas aqui, né? Como que a gente faz isso, né, irmão Davi? Né? Nós oferecemos a nossa própria oração, os nossos próprios sacrifícios por intenção da igreja, participando no meio do mundo. Olha só que interessante, né? Então eu sublinho aqui também, né? Participando no meio do mundo. Né? A nossa atuação, a nossa missão, ela não se restringe ao âmbito eclesial, né? A nossa atuação ela se expande, né? Ela vai além, né, dos muros das igrejas, né, dos muros dos conventos, dos muros dos mosteiros, né? Ela invade a nossa vida dentro das nossas casas, na nossa família, no nosso estudo, no nosso trabalho, né? E assim sucessivamente, né? No meio do mundo. Às vezes nós temos alguns irmãos, né, que acham que a nossa missão ela se restringe ao âmbito eclesial, né? Muito pelo contrário, né? Nós vamos até o âmbito eclesial justamente para beber dessa fonte e nós somos responsáveis justamente de, a partir do momento que nós estamos cheios dessa espiritualidade, dessa fonte, a gente leva essa espiritualidade para o mundo, né? A intenção nossa de terceiros carmelitas é carmelitanizar o mundo, né? Com a nossa espiritualidade, né? E ou seja, né, já até falei aqui, com o carisma da Ordem do Carmo, né, com o propósito de viver segundo o Evangelho, no espírito da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, sob a mais alta direção da própria Ordem. É exatamente isso que nós somos enquanto Ordem Terceira. Né? Se alguém vier, de certa forma, né, eu sei que a gente tem irmãos aqui da Ordem Terceira na formação, né? Se alguém vier perguntar para vocês, ué, mas o que vocês são, né? Vocês podem sim dizer, né, de certa forma, o que a gente não é
e o que somos, né, a partir, né, da nossa regra, que explica isso de uma maneira muito bem fundamentada. E aí, né, falando um pouquinho assim das nossas características, né, a gente tem uma determinada autonomia. Isso que é interessante, né? Como ordem religiosa, como ordem terceira do Carmo, nós temos a nossa autonomia. Ou seja, da onde é que é oriundo essa autonomia? Nós temos o nosso próprio estatuto, né? Cada comunidade, cada sodalício, né? Que é a forma como a gente chama uma comunidade da ordem terceira, possui seus estatutos particulares. De maneira geral e global, nós possuímos a nossa própria regra de vida, né? Ao qual nós nos esforçamos a vivenciá-la no nosso dia a dia. Nós escolhemos, né, por meio de votos, nossos dirigentes. Então, por exemplo, cada comunidade, né, se reúne uma vez a cada 3 anos para votar, né, e serem votados, né, escolher os seus priores, escolher os seus conselheiros, escolher os seus representantes no decorrer daquele período, né, com a assistência dos frades ou com a assistência do assistente espiritual, mas esses não interferem no processo, ou pelo menos não deveriam interferir, né? Nós cuidamos do nosso próprio patrimônio, nós organizamos o nosso próprio modo de vida fraterna, apostólica, né? Os nossos critérios de admissão e nosso processo formativo, isso é algo que nós mesmos fazemos, e nós podemos ou não, inclusive, optar pela vestimenta que nós utilizamos, né? O uso ou não do hábito, dependendo do estatuto da comunidade local. Nós temos nos nossos sodalícios aqui na nossa província, sodalícios que utilizam hábito, como o meu, por exemplo, em Mogi das Cruzes, e nós temos sodalícios que não utilizam hábito, né? Como no caso o sodalício do nosso irmão Paulo Darre, lá em Angra dos Reis, né? Isso é uma questão que a própria comunidade local define, né? Isso aí isso demonstra, né, claramente a autonomia que o sodalício, que a Ordem Terceira do Carmo, ela possui. E aí, falando a respeito específica da vocação do irmão terceiro, né, lembram-se, né, quando eu disse aqui, né, segundo a nossa regra de vida, participando no meio do mundo, né, no meio do mundo, eu vou passar aqui de novo para o nosso slide aqui falando de vocação. O que queremos dizer quando falamos mundo? Né? Isso é importante a gente ter bem claro na nossa mente. Né? Geralmente na visão joanina, né, nas cartas de São João, no Evangelho de São João, no Apocalipse de São João, o mundo é visto como inimigo, né? Ele traz constantemente perigo, tentação, né, nos faz pensar não como Deus, mas conforme um espírito superficial, né? Então, ao falar de evangelizar o mundo, a igreja nos apresenta uma visão bem mais abrangente, né? A gente não enxerga, né? Principalmente a partir do Concílio Vaticano II, a gente não enxerga mais o mundo, né, como algo inimigo, né? Mas pelo contrário, a gente enxerga o mundo como um campo destinatário de Deus, como parte da criação de Deus, né? O mundo nos fala constantemente do seu autor. Né? Então, é justamente no mundo ao qual o leigo carmelita. E aí, assim, eu vou falar uma verdade, né? Não é só o leigo carmelita que é chamado a estar presente nesse mundo e evangelizá-lo, são todos os leigos, né? Mas só que nós, enquanto carmelitas, nós somos chamados de uma forma ainda mais radical, né, a evangelizar, né, a ser sal na terra e luz no mundo, como aquele primeiro slide que eu coloquei no início da nossa reflexão. Então, o Concílio Vaticano II nos diz exatamente isso, que o campo de trabalho do leigo não é apenas dentro das paróquias, mas sim expandir para o mundo inteiro, né? Então, precisamos tirar um pouquinho essa visão pré-conciliar de que achar que no mundo só existem coisas ruins, né? Existem, obviamente, coisas ruins, né? Mas também existem coisas boas, né? Então, a nossa missão é justamente, né, trazer, né, cristianizar o mundo, né? Não fazer o contrário, né? Muitas pessoas têm o costume de, ao invés de levar a igreja para o mundo, né, as pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja, né? Então, a nossa missão é justamente essa, né? Primeiro, né,
ter consciência da nossa vocação enquanto leigo, saber que o nosso campo de atuação é o mundo, né? E a partir dessa consciência, né, cristianizá-lo, né? E uma das formas de cristianizar o mundo, sem sombra de dúvidas, é levar o Carmelo, né, adiante, aos nossos meios sociais, às nossas interações cotidianas. Como que se dá o vínculo dos irmãos terceiros com a ordem carmelita, né? Então, a primeira, isso aqui é extraído, né, da nossa regra de vida também. A primeira delas é reconhecer o nosso prior geral como pai espiritual, chefe e vínculo de unidade. Essa é a primeira das coisas. Quando a gente faz, né, os nossos votos simples e os nossos votos perpétuos, de joelhos nós prometemos, né, obediência ao prior geral da época, né? Então nós estamos agora, se o Frei Maza me corrigir se eu falar o nome dele errado, que o nome dele é um pouquinho difícil, né? Mas o nosso prior geral é o Frei Miho Onio, né? Então nós fazemos, né? Ó, o Frei Luiz Maza está dando um joinha ali para mim, então é um sinal que eu falei certo. Então, nós prometemos, né, obediência a ele, né? E não só a ele, mas aos seus sucessores também. Nós reconhecemos, ou seja, esse gesto, né, que nós fazemos durante a nossa profissão, nós reconhecemos ele como nosso pai espiritual, nosso chefe, nosso vínculo de unidade. Né? E o nosso vínculo com a Ordem do Carmo, né, assim também como acontecem com os frades e com as monjas de clausura, as freiras de vida ativa, se dá a partir da nossa profissão, né, onde a gente professa os votos de castidade, obediência e pobreza segundo o nosso estado de vida. Né? Sempre é preciso colocar esse porém, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, mas castidade, né? Você é casado, irmão Davi? Sim, eu sou casado. Eu vivo a castidade no âmbito, né, do matrimônio, que é o quê? A fidelidade matrimonial. Então, por isso que a gente coloca aqui, segundo o nosso estado de vida. Né? Nós reconhecemos, tanto na ordem primeira como na ordem segunda, verdadeiros irmãos, e vemos neles uma válida direção espiritual. E aí, irmãos, né, no nosso parágrafo 15, eu acho muito bonito, porque existem, às vezes, irmãos terceiros que não se acham carmelitas suficientes, né, que não se acham carmelitas dignos ou carmelitas plenos, né? A nossa regra de vida, lá no parágrafo 15, ele diz assim, ó, os carmelitas terceiros são de pleno, né? Vou repetir aqui, de pleno, né? Não é parcial direito, não. É pleno direito, membros da família carmelita. Né? Então, você, irmão e irmã da Ordem Terceira, né? Reconheça o seu grande valor dentro da Ordem do Carmo. Resgate esse orgulho, essa dignidade de ser um carmelita da Ordem Terceira. Isso é importante. Né? Isso fala muito a nós, ao nosso coração, a nossa missão, ao nosso serviço. Né? A importância de ser um leigo carmelita ou de ser um terceiro carmelita, no caso de um padre secular, né? Mas eu me dirijo mais de forma mais especial aos leigos, né? Então, falar um pouquinho a respeito da Ordem Terceira do Carmo no Brasil, né? A partir da expansão marítima, né? Oriunda aí das grandes navegações, né? Do século XVI, os carmelitas eles chegaram aqui ao Brasil também, né? Em 1580. Então, aí, um pouquinho depois, em 1583, começaram a criação de conventos, né? Então, em Olinda, lá em Pernambuco, em 1983, em Salvador, em 1586, em Santos, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então, assim como os conventos foram se expandindo, né, os sodalícios da Ordem Terceira também, né, que foram bebendo ao redor daquela espiritualidade, eles também foram sendo erigidos, né? Então, como eu já falei, né, lá atrás, quando eu mostrei as igrejas, né, os terceiros carmelitas faziam parte de uma alta classe social, como atesta documentos, né? Então haviam critérios de entrada, né? Excluíam-se os negros, mestiços, pobres, né? Até mesmo colocando a entrega de uma determinada quantia como dote e contribuição mensal para a ordem.
né? Isso explicaria aí por que alguns sodalícios, né, possuem diversos bens, né? Então, eu já falei aqui para vocês a questão laical e secular, né? A ordem terceira, ela não é uma ordem laical. Imaginem, né? Se um padre, né, diocesano, né? A gente tem aqui em Osasco, aqui pertinho, diversos padres que são diocesanos, eles entraram para a ordem terceira do Carmo. No momento que eles entraram para a ordem terceira, eles deixaram, né, de ser padres, né, de ser sacerdotes e se tornaram leigos? Né? Obviamente não. Eles continuam sendo padres, né? Então, por isso que nós dizemos que a ordem terceira é uma ordem secular e não laical. A idade mínima para se entrar na ordem terceira do Carmo costuma ser 18 anos. Contudo, há alguns estatutos que permitem a entrada com pessoas de adolescentes com 16 anos de idade. Obviamente precisa ser católico, né? Não adianta, não vamos admitir no nosso meio pessoas que são oriundas de outras religiões, né? A não ser que elas queiram, de fato, se converter ao catolicismo, né? E a formação, né, do leigo carmelita, a partir do momento que ele entra, né, na trilha formativa, né, dura 5 anos até o momento que ele faz a sua profissão solene. A espiritualidade do leigo carmelita, ela é bem alinhada, obviamente, com a espiritualidade dos outros ramos da ordem carmelita, né? Obviamente, nós temos Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora, né, e Santo Elias, e também Santo Eliseu, né, irmã Maria Helena? Vai puxar minha orelha, né? Como inspirações da vida do terceiro carmelita, né? E nosso carisma, nossa espiritualidade, né, ela emana de uma vida de oração, né, como eu me relaciono com Deus, né, com a conversa que sabemos com aquele que nos ama. A fraternidade, que é justamente esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Infelizmente, na época de pandemia, a gente está um pouquinho separado, mas os sodalícios carmelitas são acolhedores, né? Vive essa relação fraterna, junto, de abraço, de estar ali caminhando juntos. E aí isso, né, essa vida de oração, essa vida de fraternidade, né, ela se transforma em serviço, né? O serviço é onde? Dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, né? Essa é a nossa, seria o resumo da nossa espiritualidade. Obviamente, né, em momento oportuno, poderíamos, de fato, entrar em cada um desses itens aqui e estudar eles, né, de maneira bem profunda, né? Mas não é o caso aqui no momento, né? E aí, irmãos, eu vou deixar uma mensagem interessante aqui, né? Falando a respeito da nossa missão enquanto carmelita da Ordem Terceira. E aí, para trazer isso, né? Essa missão, eu vou trazer uma mensagem do Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, de saudosa memória, ao prior geral da Ordem dos Carmelitas, que foi dirigida em 7 de outubro de 2002. Essa mensagem foi dirigida ao antigo prior chamado Joseph Chalmers, né? Ela foi escrita em decorrência do aniversário de 550 anos da bula cum nulla, né? Que recorda a criação dos leigos na família carmelitana. Então ele dirige essa bula ao prior geral da época, né? E ele fala nessa bula tanto das monjas quanto dos leigos, né? Então eu recortei aqui o parágrafo 4º que fala especificamente da Ordem Terceira do Carmo, né? É gostoso, né, ler isso, né? Dá um quentinho no coração, né, de saber que a Igreja endossa o nosso existir, o nosso agir, o nosso pertencer, né? Então veja, irmãos, olha só o que o Papa escreveu aqui, né? O aniversário, né, o 55º centenário, o aniversário de 550 anos da bula cum nulla recorda a incorporação dos leigos na família carmelitana mediante a instituição da Terceira Ordem Secular. Trata-se de homens e de mulheres chamados a viver o carisma carmelitano no mundo inteiro, santificando toda a atividade cotidiana mediante a sua própria fidelidade às promessas batismais,
a fim de que possam realizar plenamente esta vocação. É necessário que aprendam a cadenciar os seus dias com a oração e especialmente com a celebração eucarística e a liturgia das horas. Tomem o exemplo de Elias, cuja missão profética brotava de uma experiência ininterrupta de Deus, e imitem, sobretudo, Maria, que escutava a palavra do Senhor e, conservando-a no coração, a praticava. Olha que mensagem bonita, né? Isso aqui seria uma missão nossa, né? Eu poderia resumir a missão do terceiro carmelita justamente nisso aqui, né? Ou seja, o Papa ele fala que somos homens e mulheres chamados a viver o carisma carmelitano, dentro da nossa atividade cotidiana, né, as pequenas coisas, é justamente ali, né, você lavando a sua loucinha, varrendo o seu chão, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu estudo, educando os seus filhos, né, na sua caminhada cotidiana, né, não é na sua caminhada extraordinária, né? Para quê? Para que a gente siga as fidelidades das nossas promessas batismais, né? Então, como que a gente faz isso, né? A gente tenta conciliar a nossa atividade cotidiana com a nossa oração, com a celebração eucarística, com a liturgia das horas, né? Seguindo o exemplo de Elias e de Maria. Essa é a nossa missão, né? E aí eu vou resumir aqui de maneira talvez até um pouco leviana, né? Mas eu vou dizer que a missão do terceiro carmelita é justamente ser o Carmelo e levar o Carmelo onde o Carmelo não está, né? Essa é a nossa missão, como leigo, como terceiro carmelita. E aí eu vou falar para vocês aqui a nossa realidade atual, né? Isso aqui é interessante, né? Às vezes a gente não sabe muito bem, né? No Brasil, na nossa província, nós temos 39 sodalícios atualmente, né? Temos também 6 fraternidades, que seriam sodalícios em processo de criação ainda, né? 2 iniciativas missionárias e uma comunidade de vida embrionária, né? Nós estamos aqui mais ou menos em 3.000 irmãos professos solenes no Brasil, né? Isso é muito legal. Aqui eu tirei um retrato aqui, né? Então coloquei aqui em cada estado, né, a presença da Ordem Terceira do Carmo e de suas fraternidades aqui, né, listado. Então só para lembrar, né, a nossa presença maior é aqui no estado de São Paulo, né? Seguido do estado de Minas Gerais, depois o estado do Rio de Janeiro e por último aí é o estado da Bahia, né? E depois, né, Tocantins, Rio Grande do Sul e Amazonas, né, que teríamos aí 3 fraternidades aí em processo de formação. Obviamente, irmãos, para que pudesse, né, organizar tudo isso, né, essa quantidade enorme de comunidades, né, foi criado um órgão, né, uma comissão, né, para que tivesse uma missão específica dentro dessa estrutura toda, né, esses 39 sodalícios, né, e essas fraternidades, né, e foi criada, né, a partir aí do nosso irmão Paulo Daher, né, que é o meu sucessor, né, o meu Elias, né, na hora que ele saiu da ordem, ele jogou a capa para mim, eu peguei a capa, né, daqui a 2 anos eu jogo a capa para outra pessoa, né. Nós temos aqui esses irmãos aqui que são, né, responsáveis pela comissão, né? O nosso padre provincial, Frei Adailson, o Frei André, que iniciou o nosso encontro de hoje, o Frei Bruno, que reside atualmente lá no Rio de Janeiro, e nós temos aqui os nossos irmãos aqui na parte de baixo que pertencem à comissão, né? Todos eles leigos da Ordem Terceira, o irmão Nathaniel de Bragança, que é responsável pela espiritualidade, eu, né, que estou como coordenador, o irmão Valcir, que é responsável pela questão vocacional, o irmão Wellington pela comunicação e a irmã Nelly, né, pela formação. E aí, o que a comissão ela foi criada para quê, né? Para que serve isso, né, irmãos? Então, a comissão ela foi criada para atender às necessidades espirituais e administrativas dos grupos de fiéis carmelitas e dos sodalícios da Ordem Terceira do Carmo, né? Ela pode coordenar as atividades dos sodalícios da Ordem Terceira no território da província, né, quando for aprovado pelos superiores da Ordem.
ela promove a integração e a fraternidade entre os sodalícios, né, auxiliando na formação, na liturgia, em qualquer área onde a sua intervenção for solicitada. Né? Havia, há um tempo atrás, né, uma dificuldade muito grande, né, principalmente na questão de formação dos nossos sodalícios. Né? Haviam sodalícios que se reuniam, rezavam um terço e iam embora, né? Haviam sodalícios que faziam alguma leitura bíblica, estudavam aquela leitura e ia embora. Haviam outros sodalícios que estudavam a questão carmelita, né, e iam embora. Então, a comissão ela surge justamente com esse intuito, né, de normatizar, né, o funcionamento dos sodalícios, né, e integrá-los, né, de certa forma, né, fazer com que todos os sodalícios tenham a plena noção de que eles não estão sozinhos, eles fazem parte de um todo muito maior, né? Então, também de representar, de animar, assessorar a vida dos sodalícios e suas relações com a família carmelitana e com a igreja. Né? Então, aí eu vou trazer aqui para vocês, né, as novidades, né, que a comissão tem feito, né, dentro da nossa província, né? Primeira delas, né, o site da Ordem Terceira do Carmo. Não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram a oportunidade de acessar, né, o site da Ordem Terceira é https://otcarmo.org, otcarmo.org. Né? Então, esse site da Ordem Terceira aqui a gente encontra subsídios de formação, subsídios de espiritualidade, subsídios de notícias, né? Então, teve uma eleição em um determinado sodalício, a gente tira foto, faz o relato, coloca aqui sempre no nosso site. Né? A última informação que nós tivemos aqui no nosso site foi a eleição que teve em Limeira, né? Teve votos, eu estou vendo o irmão Moacir aqui também na formação. Então, nosso site já consta, né, essas informações lá dentro, né? Então, sempre que vocês quiserem saber o que está acontecendo, né, vocês conseguem visualizar aqui no site da Ordem Terceira. Nós expandimos também para as redes sociais, né? Então, nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Twitter também. Né? Então, por exemplo, a gente dá as nossas formações, né? A gente sempre sobe essas formações dentro do YouTube da comissão, para que isso fique público, né, para todos, né? Então, se vocês puderem, né, acessar essas redes sociais e curtir, comentar e assim sucessivamente, né, lá tem bastante conteúdo. Criamos também grupos, né, da Ordem Terceira no WhatsApp para facilitar a propagação das comunicações, né, de formações, de encontros, né? Isso aqui também foi algo bem interessante que nós fizemos. Aí uma outra novidade nossa é a questão da formação online, né? Nós temos aí a nossa formação online que ela é feita com irmãos dispersos, né, que estão aí espalhados pelo Brasil. Aqui eu deixo aqui a fotinha de cada um deles aqui, né, porque eles estão homologando esse processo, né, inovador. Eu não sei se no mundo tem algo assim, mas essas pessoas, né, elas entraram em contato com a Ordem Terceira e falaram: olha, eu quero pertencer à Ordem Terceira do Carmo, como é que eu faço, né? Eu estou longe de algum sodalício, né? Vocês podem me acolher, né? E a nossa regra diz justamente isso, né? Que a gente deve acolher essas pessoas que vêm de longe, né? Que têm essa vontade no coração. Então, essas pessoas elas recebem uma senha, né, e acessam o site da Ordem Terceira. Lá dentro tem conteúdos, tem vídeos, tem textos, tem atividades que essas pessoas podem fazer e se formar de maneira devida. E uma vez por mês a gente se encontra em um ambiente semelhante a esse aqui, virtual, né, onde a gente finaliza a matéria anterior e introduz a próxima matéria, e assim sucessivamente, né? Eles vão prosseguir por todo esse tempo de formação com a gente, né? E em Manaus também, dada a distância, né? Eles também estão fazendo a formação dessa forma com a gente, né? Esse aqui é uma fotinha aqui, né, do site da Ordem Terceira do Carmo aqui com o seu conteúdo, né? O conteúdo que é exclusivo para colocar usuário e senha, né? E
nós também estamos com a formação online permanente. Todo último sábado de cada mês, né, nós fazemos aqui uma formação, né, que dura em torno de 2 horas. Iniciamos esse processo no começo desse ano, e nós temos agora, vamos agora para o nosso 4º encontro, né? Isso vem de encontro ao que a nossa regra pede, né? Que a partir do momento que nós finalizarmos a nossa profissão solene, né? Nós entramos num processo de formação permanente. Então, a comissão está providenciando, né? Proporcionando essa formação para os irmãos da província. E por fim, né, o manual da Ordem Terceira, né? Nós iremos criar em breve aí um manual da Ordem Terceira. Já fizemos, né, uma reunião com os frades que realizaram a aprovação, e nós fizemos uma pesquisa mercadológica. Alguns de vocês responderam um tempinho atrás aí, né, se gostariam de ter um manual da Ordem Terceira, onde lá centralizassem ritos, a regra, a formação, o processo de formação, as ladainhas, o devocionário, o santoral, essas coisas, ficar tudo no mesmo lugar, né? Esse livro acompanharia, né, a vida do terceiro carmelita, desde a sua entrada até a sua profissão solene, né? Então, esse é um projeto que nós já foi aprovado, a gente só está precisando captar recursos e fazer a compilação do material propriamente dito. Por último, né, agora sim, né, por último, nós formatamos um encontro carmelitano de oração. Para quê, irmãos? Vamos supor, tem um padre que ele tem uma paróquia lá no interior da Bahia, por exemplo. Ele quer ter um sodalício da Ordem Terceira aqui. Então, o que nós fizemos? Nós encapsulamos um encontro, né? Então, o irmão Wellington tem uma palestra específica, eu tenho uma palestra específica, o irmão Nathaniel tem uma palestra específica, temos um grupo de pessoas que vão para cantar e animar esse encontro, né? Então, nesse encontro que dura o dia inteiro, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento, a celebração da Sagrada Missa, imposição do Santo Escapulário. Então, esse é um encontro de porta de entrada. A gente chega, proporciona esse encontro, né, nos moldes que a gente fez em Sorocaba, por exemplo. A gente pode levar esse encontro para qualquer outro lugar, né, à medida que chamarem a gente. Né? Então, se você aí na sua paróquia, né, gostaria de ter um encontro carmelitano de oração com a Ordem Terceira, né, nós estamos disponíveis, né, para fazê-lo, né? E aí eu vou finalizar aqui com esse último slide, né, meus irmãos, que a nossa hora já vai um pouquinho adiantada. Quais seriam os desafios da Ordem Terceira, né, para esse próximo triênio, né? Eu acho que o primeiro dos desafios da Ordem Terceira, e acho que não menos importante, é ser contemporâneo de seu tempo. Irmão Davi, mas o que é isso, né? O que é ser contemporâneo de seu tempo, né? É justamente nós termos a condição de entender, de contemplar, de meditar o que está acontecendo no mundo e conseguir dar uma resposta conforme a espiritualidade carmelitana a esses acontecimentos, né? Isso é muito difícil de se fazer. Né? Isso aqui talvez não seja só uma missão para a Ordem Terceira, mas também para a Ordem Primeira, para a Ordem Segunda, para a Igreja como um todo. Né? A Igreja soube fazer isso de forma muito sábia no decorrer de sua história, né? E nós somos chamados a ser contemporâneos do nosso tempo. Né? Ora, né, nós temos aqui, no meio de uma pandemia, a possibilidade de migrar para um ambiente virtual e continuar, né, com as nossas atividades. Né? Isso aqui é ser contemporâneo do nosso tempo. É dar uma resposta adequada àquilo que está acontecendo. Expandir, né, a Ordem Terceira do Carmo a partir de missão, né? Não fazer com que nossos sodalícios eles fiquem encerrados dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, mas sair em missão mesmo, né? E bater a porta, né, de outras paróquias, né? Olha, vim te trazer um tesouro, né? Saber que esse tesouro que nós portamos, que trazemos conosco, é a espiritualidade carmelitana. Quando alguém chegar nas nossas igrejas, né, não ficar lá olhando aquela pessoa quieta no canto, que muitas vezes aquela pessoa que chegou ali é uma oportunidade de ser um novo irmão, né, acolher de maneira devida esses irmãos que chegam.
continuar a formação online, né, pensando no legado. Imaginem, irmãos, daqui a 5 anos, quando toda a formação online ela estiver disponível, outros carmelitas, né, outras gerações de carmelitas vão poder usar esse conteúdo, né, e serem formados, expandir essa formação para outros sodalícios, expandir essa formação para outras situações, né? E aqui um grande desafio nosso, né, da atualidade, né, falar uma linguagem jovem, né, trazer os jovens para dentro da Ordem Terceira, isso é uma grande dificuldade, né, é algo que a gente precisa pensar como fazê-lo, né? Não se descaracterizar contrapondo qualidade com quantidade, né? Isso aqui é essencial. Na palestra do Frei Tato, né, que foi realizada aqui também há um tempo atrás, ele até puxou a orelha da Ordem Terceira e eu concordo em número, gênero e grau com o que ele falou. Muitas vezes, na ânsia, né, no ímpeto de conquistar novas pessoas, nós vamos agregando dentro da nossa espiritualidade coisas externas à espiritualidade carmelita, né? E aí, às vezes, a gente vai fazendo tanto isso que chega uma hora que a gente se descaracteriza, né? Quando, na verdade, a gente tem que fazer exatamente o contrário, ser fiel às nossas raízes, à nossa espiritualidade, para justamente nós fazermos a diferença daqueles que não estiverem satisfeitos com outras coisas dentro da igreja, enxergar em nós a diferença, e não, né, que a gente se torne meramente só mais um grupo, né? E, por fim, né, montar um e-commerce no site da Ordem Terceira. Isso aí eu estou pensando em fazer isso em breve, né, para vender o manual que a gente vai criar, para vender regra, para vender artesanato que, porventura, os nossos irmãos da Ordem Terceira façam, né, nos sodalícios, e suportar as demandas dos sodalícios. É isso, irmãos, né? Eu tive a possibilidade aí, né, de estar com vocês aqui durante essa 1h20, né? Explicando um pouquinho, falando um pouquinho da nossa história, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada enquanto irmão terceiro, né? Eu agradeço demais o tempo de vocês, né, de estarem aqui comigo, de me acolherem nesse sábado à tarde, né? Também aos frades que me deram a oportunidade, né, de estar aqui falando com cada um de vocês, né, me deram esse espaço, e agora eu abro para dúvidas, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição, né, para responder, né? Caso contrário, né, a gente finaliza aqui o nosso encontro. Davi, O irmão falou de um livro. Tudo bom? Davi, Oi, irmão. pode só tirar a tela de compartilhar para ampliar mais o grupo? Ah, tá bom, eu vou tirar. Só deixar aqui os meus contatos, tá, irmãos? Uhum. Então tá aqui, ó, meu e-mail, ir.davi@otecarmo.org, né? E as mídias sociais aqui da Comissão Provincial, tá bom? Eu vou descompartilhar aqui a tela. Deixa o site aí também, viu, da Ordem Terceira. Ah, tá bom. Vocês querem anotar antes de eu descompartilhar? Que aí na hora que eu Deixa no descompartilhar, chat. ele vai... Ah, tá bom. Pode, Davi. Eu vou anotar. Beleza, vou colocar no chat aqui. Só um segundinho. Dá para ver? Pronto, eu vou colocar aqui no chat aqui, só um segundo. Ó, meu e-mail é ir.davi@otecarmo.org e o site da Ordem Terceira é esse aqui, ó, otecarmo.org. ir.davi. Otecarmo. Ah, saiu. Otecarmo o quê? Tá no .org. chat, filho. Tá no chat. Ah, tá. Só procurar, pegar aí. Nossa, irmão, passou tão rápido que eu falei, o quê? Passou 1h20? Passou 1h20. Nossa Senhora, foi muito Foi bom. ótimo. Muito bom. obrigada, foi ótimo, viu? Irmão Davi, Oi, irmãos. só uma pergunta. Onde a gente consegue esse livro como Pedras Vivas?
Isso é uma missão, viu? Porque ele Eu acabei de colocar não, o Francisco perguntou e eu coloquei no chat, eu vou colocar para todo mundo também, qual é onde vocês encontram na estante virtual. Vou passar o chat aqui para vocês, o endereço direitinho, tá bom? Tá ótimo. É um livro muito antigo, nem nós, carmelitas da Ordem Primeira, encontramos, é difícil de encontrar mesmo. Eu tenho uma xerox desse livro só, eu não tenho nem o livro original. Certo. Acabei de compartilhar, compartilhando agora para vocês o link. Está na estante virtual. Na estante virtual tem. Ótimo. Davi, muito obrigado pelas suas palavras. Você conseguiu fazer, né, em 1h20, uma síntese muito bem construída, lógica, tanto de um processo histórico, desde o período agora atual, né, como ser carmelita. Eu acho que foi assim, um aulão mesmo para os irmãos terceiros e para todos nós que estamos participando. Né? Eu queria saber se o Frei Luiz Márcia quer nos dirigir alguma palavra, nos dar alguma frase, alguma contribuição. Não dá. Peço que você permaneça com o microfone desligado. Vale, gracias Andrés. Primero, molto buona la palestra dell'ermano David Rufino. Due, tre cose della sua palestra per me molto importante es que evitar que la tercera orden sea clericalizada. Él inició su conferencia sobre la clericalización. Somos seculares, somos laicos al servicio de la Iglesia. El segundo punto de su palestra que me ha llamado mucho la atención es la parte cuando él habla de carmelitanizar al mundo. Y él después lo explicaba cuando hablaba de la misión de la tercera orden secular, hablaba de cumplir nuestros compromisos bautismales en medio del mundo, en la vida cotidiana. Y eso es lo más importante, ¿no? Evangelizar según el espíritu, vivir el obsequio de Jesucristo, según el espíritu de María y de San Elías, es importante. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes, que él mismo lo dijo, es que no nos podemos sentir carmelitas de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Todos somos carmelitas. Todos vivimos nuestra identidad como carmelita en nuestros diferentes sectores. Los frailes como frailes, las monjas como monjas, las religiosas como religiosas y los laicos como laicos. No quiere decir que unos somos mejores que los otros. Sentirse amados por nuestra familia, todos somos familia. Y por último, quiero invitarles a todos ustedes en el mes de agosto, día 26, 27 y 28, tendremos para toda la América el encuentro de formadores carmelitas para religiosos, religiosas y laicos. Y habrá un día especial, el día 28 a las 10 de la mañana, hora de Brasil, habrá un encuentro Vivir en obsequio de Jesucristo según el espíritu laical. Será un encuentro donde participarán 3 laicos. Laico Gianfranco de la provincia de Pernambuco, un laico de Colombia y un laico de Estados Unidos. Ya esa información ha sido enviada el 28. Hay un momento especial para los laicos. Y terminaremos el sábado en la tarde con una presentación de nuestro prior general, Michael O'Neill. Después enviaré la información a Rufino para que pueda participar el mayor número
son 3.000, los 3.000 no podrán participar porque el Zoom será 300, pero sí los formadores o los priores de los diferentes tercera orden en Brasil que puedan participar con todo. Y una vez más, gracias al provincial Adailson por invitarme y gracias a mi hermano Andrés por esas iniciativas que están haciendo a favor de la tercera orden. Qual o nome do livro mesmo? Eu perdi, hein? O nome do livro? O nome do livro é Com Pedras Vivas, de Emanuel Boada. Então, nós agradecemos muito ao Frei Luiz Massa, que sempre está presente nas nossas lives, sempre participa desses momentos formativos, dando a presença do governo, do governo geral e nos trazendo, assim, nos trazendo sempre a presença do nosso padre geral. E agradecemos também ao Frei Eduardo, que sempre tem nos auxiliado nesse processo aqui de formatização, ao Paulo Dai, também que está presente, que é o nosso decano, né? Ele sempre tem alguma coisa para nos orientar e nos ajudar. Também temos 2 formandos que estão em Roma, que estão aqui presentes, que é o Frei Jefferson e o Frei Lucas, viu? Um abraço para vocês. Que bom que vocês estão aí. O Frei Fernando está mandando um abraço. Jefferson, Frei Lucas, um abraço. Que bom. Todos os irmãos e irmãs. Frei Márcio também está na sala. Então, muito obrigada à participação de todos. É um momento muito enriquecedor, né? Porque, às vezes, nós nos limitamos a falar da ordem terceira, como disse muito bem o Davi, quase de uma forma pejorativa, né? Um lugar de pessoas da terceira idade. E a ordem terceira é muito mais do que tudo isso. Então, agora, eu peço, o padre provincial acho que não chegou a tempo, então, se ele não estiver na sala, eu peço que o Frei Luiz Massa possa dar-nos a sua bênção e assim encerrarmos esse momento formativo. Gracias, Carlos. Pidamos a la Nostra Mae, la Nuestra Señora del Carmen, que nos proteja siempre y que nos guíe por este camino de vivir en obsequio de Jesucristo. Y para eso nos bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amém. Muito obrigada a todos que participaram e lembrando que no próximo mês, que é o mês dedicado à Nossa Mãe Santíssima do Carmo, o tema será o escapulário e o privilégio desse dom, né, de sacramental. E quem irá falar para nós é o Frei René, né, que é o formador do postulantado em Mogi das Cruzes. Será no primeiro sábado do mês de julho, dia 3, às 15 horas. Todo mundo está convidado para participar desse momento formativo. Muito obrigada a todos, tenham um bom final de noite e um bom final de semana. Tchau, tchau, irmãos. Tchau, Tudo tchau. de bom. Deus abençoe. Boa semana para todos. Obrigada. Muito obrigado, David, Final de semana. por la tua palestra. Obrigado, parabéns, irmão Davi. Tchau, obrigada a todos. Até o próximo mês, onde que eu saio. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, onde que eu saio? Obrigado, Davi, pela contribuição. Muito didática, viu? Esclarecedora. Obrigado, irmã. Obrigado de coração. Todo mundo sair para mim sair. Obrigada, Davi. Foi muito bom esse momento de aprendizagem, de conhecimento e de espiritualidade. Boa semana.